Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que vocês estejam bem e dispostos a nos assentarmos juntos para reflexão da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos conversando sobre o assunto que estaremos compartilhando no momento da escola bíblica, a primeira parte do culto do sábado, dia 24 de agosto de 2024. E nesta oportunidade nós estaremos encerrando com a reflexão de hoje essas reflexões que temos feito nestes últimos sábados com base num episódio que aconteceu com o evangelista Filipe, um dos discípulos do Senhor, que a Bíblia faz referência a ele, quando, num dado momento, ele, tocado pelo Espírito Santo, se aproximou de um homem, um eunuco, que lia as Escrituras. E ao se aproximar e vendo que ele lia as Escrituras, o evangelista pergunta: "Você entende o que você está lendo?" E ele respondeu que não exatamente, mas que ele precisava de alguém que pudesse lhe esclarecer algumas dúvidas sobre o texto. E o evangelista se aproxima então dele e explica-lhe o sentido daquilo. Daí, o nosso tema geral por estes sábados: entendes o que lês? No sentido de nos aplicar a nós mesmos a palavra, nós temos pensado, nós temos lido as Escrituras e temos entendido o que estamos lendo nelas. Mas hoje nós vamos pensar, para fechar esta série, a pergunta nós vamos estendê-la um pouco mais. E a pergunta para nós é assim: nós estamos entendendo o que estamos lendo? E o que estamos ouvindo sobre a palavra? Nós estamos entendendo também? E a gente vai considerar que muitas pessoas, por razões variadas, elas não leem as Escrituras. A minha mãe, por exemplo, nunca pôde ler uma só palavra das Escrituras. Ela não era alfabetizada. E muitos, por não ser alfabetizados ou por qualquer outra razão, apenas ouvem as Escrituras. E a pergunta então é para a nossa reflexão de hoje: nós estamos entendendo o que estamos lendo? Ou, se não podemos ler por alguma razão, nós estamos entendendo o que estamos ouvindo falar sobre as Escrituras? O nosso texto base é Atos capítulo 8, versos 26 ao 35. E esse texto revela exatamente o episódio que aconteceu envolvendo o evangelista Filipe e o seu interlocutor, o eunuco. E nós vamos ler o texto hoje para a gente fechar, tendo uma compreensão mais ampla do ocorrido. E o texto diz assim: "E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele regressava e ia sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Muito bem, esse texto fala por si. Ele tem uma linguagem bastante clara. Alguém lia, e ele não entendeu pelo que lia, mas ele pôde entender pelo que ele ouviu. Filipe vai, a partir da leitura que ele abordou, Filipe explica-lhe que aquela escritura se referia a Jesus Cristo. E ele, ouvindo a explicação que Filipe lhe dava, ele creu. Se a gente continuar a leitura aí, a contar do verso 36, a gente vai entender isso, que o eunuco foi naquele mesmo dia batizado porque ele compreendeu, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a palavra de Deus, ele pôde compreender e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Portanto, a importância de ler é muito grande. A importância de entender o que ler é maior ainda. Contudo, ouvir também faz parte e pode ser o caminho que nos leve a Deus. Pode ser a porta que se abra para nós compreendermos Deus ou compreendermos o propósito de Deus para nós. Este é o nosso tema, portanto. Nós estamos entendendo o que estamos lendo e mais, estamos entendendo o que também ouvimos sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Muito bem. Na introdução do nosso roteiro, vamos dizendo que, tratando-se de Bíblia, sua leitura e entendimento sobre o que nela é encontrado, os argumentos nos direcionam para duas situações opostas. De um lado, estudiosos dedicados, com diferentes especializações em variados ramos da ciência, linguistas, arqueólogos, exegetas, teólogos e outras ciências mais, têm se debruçado sobre textos da Bíblia com a finalidade de desvendar eventuais embaraços encontrados em boa parte de algumas informações bíblicas. Os estudos visam também facilitar ao leitor das Escrituras seu entendimento ao ler a palavra de Deus. Portanto, tem muitas pessoas dedicadas a pesquisas, a verificação do real sentido, do significado que muitos dos textos da Bíblia nos apresenta, e considerando já o largo espaço de tempo e a questão cultural do momento em que foram produzidos aqueles textos, algumas palavras, frases, afirmações, informações, elas nem sempre
ficam muito claras para a nossa mente nesse tempo em que estamos vivendo. E daí muita gente tem pesquisado, como a gente diz aí, debruçado em pesquisas e tudo mais. Mas eu posso adiantar para vocês que todas as confirmações que arqueólogos e pesquisadores têm encontrado, todos os elementos que esses pesquisadores têm achado, têm encontrado, nenhum deles contradizem qualquer informação das Escrituras, além de trazer à tona esclarecimentos e confirmação daquilo que está registrado nas Escrituras. Também nenhum deles contradizem, mas eles são muito importantes, até porque os estudos visam também facilitar a nós, leitores das Escrituras, seu entendimento ao ler a Palavra de Deus, um melhor entendimento possível. Mas a parte a questão dos que pesquisam, buscam entendimento através de mecanismos e técnicas científicas, até há uma outra linha de pensamento ou uma outra linha de pensadores pela qual é defendida a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua cultura ou grau de instrução, e eu acrescentaria, independentemente do seu grau de pesquisa, de confrontação de textos com achados arqueológicos, paleontólogos, que pesquisam e buscam, independente disso, muita gente pode ler, eu diria a maioria das pessoas, pode ler, entender e aplicar os ensinos bíblicos em sua lide diária. De fato, a Bíblia é uma rica fonte de pesquisas em relação a culturas, costumes e línguas do distante passado, mas também é uma agradável fonte que enriquece os saberes da mente e da alma de todos os seus leitores e ouvintes. A nossa ênfase é isso. Ler é importante, mas é preciso também que a gente entenda que ouvir também tem o mesmo efeito de despertar na alma do ouvinte seu sentimento de fé e de crença, e que lhes faz acreditar que o autor da Bíblia é Deus e que a palavra dele é suficientemente esclarecedora para o entendimento e recreio da nossa alma. Olha o que Pedro escreve. Ele fala assim na sua redação: sabendo primeiramente isto, segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha só, quando a gente se aproxima das Escrituras, o que a gente deve ter em mente é isso. A expressão sabendo primeiramente isto, que Pedro fala aqui no verso 20 do capítulo 1 da sua segunda carta, é isso. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a profecia, a Bíblia, não é de particular interpretação. A ideia, a mensagem, o ensino para a salvação é para qualquer um, tanto dos que ouvem, quanto dos que leem, tanto dos que fazem apenas uma leitura rasa, quanto daqueles que fazem leitura prescrutando, buscando entendimento, pesquisando, indo às escavações profundas dos lugares por onde a Bíblia refere-se em que os seus autores passaram, o povo de Deus passou, e lá vamos encontrar vestígios de que aqueles povos, por exemplo, existiram, aquela cultura existiu. A Bíblia fala de alguém e de algo que realmente existiu. Mas
essas pesquisas, essas buscas não podem ofuscar o sentido primário da Bíblia, que é a vontade de Deus revelada a todas as pessoas, independentemente do grau de cultura, do grau de instrução, do aprofundamento de pesquisa que cada uma faça. E ouvir as Escrituras é tão proveitoso quanto a sua própria leitura. Muito bem. Na reflexão 1, a gente vai dizendo que o que temos aprendido é que a Bíblia, como texto literário, escrito em torno de 3.500 e 2.000 anos atrás, apresenta linguagens e algumas informações estranhas à nossa língua e cultura. Isso é fato. Também existe a problemática relacionada ora à tradução, ora à transliteração, que nem sempre encontra uma palavra correspondente exata em nosso vernáculo, em nossa língua natural. Deixe-me interromper para quem precisa de algum esclarecimento adicional, a diferença de tradução e transliteração. A tradução, ela acontece quando o tradutor toma uma palavra numa língua qualquer e ele traduz no seu significado para a língua que ele quer traduzir. Por exemplo, a Bíblia foi, em primeiro lugar, veio do aramaico, do hebraico para o grego. E as palavras foram traduzidas do hebraico para o grego no seu significado etimológico. Mas a transliteração não segue exatamente o significado correspondente das palavras, mas ao sentido. E os técnicos chamam isso de fonética. Ele vai pelo som das palavras, pela fonética, o sentido das palavras. Por vezes, não há como traduzir, porque não tem uma palavra que traduza, que represente aquilo. Então, o tradutor usa a metodologia da transliteração, ou seja, pelo sentido daquela palavra, em busca do novo idioma para o qual está sendo traduzido um texto, ele usa a palavra correspondente pelo som, pela fonética daquela palavra. Pois é, isso às vezes trazem algum embaraço na nossa língua, porque o sentido original da palavra, isso nós já explicamos em algum momento, o sentido original da palavra nem sempre tem uma palavra exata correspondente na outra língua. E aí vem a técnica da transliteração. Mas estas informações, elas não comprometem em absolutamente nada o sentido da mensagem, a essência da mensagem que Deus nos quer transmitir através da sua palavra. Porque nós aprendemos também que essas reais intercorrências não anulam qualquer informação, nem comprometem nenhum ensino básico das Escrituras. Nelas encontramos informações úteis, agradáveis e suficientes para a condução plena da nossa vida. Quer lendo, quer ouvindo, as Escrituras sempre nos traz benefícios. E nós buscamos aqui uma palavra que está no Salmo 119. O seu autor, ele faz algumas declarações aqui muito importantes. Veja só o que o poeta vai falar. Salmo 119, a partir do verso 97. E ele diz: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação diária. Todos os dias eu medito na tua lei. E para você ter em mente e atualizar o entendimento sobre a expressão tua lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que revela a vontade de Deus, portanto a lei de Deus, aquilo que ele orienta ou determina para que vivamos por aquilo, e por intermédio daquilo a gente vai se dar bem, a gente vai conseguir conduzir bem a nossa vida.
E no verso 98 vai dizer: tu, pelos teus mandamentos, de novo, pelas tuas palavras, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha só, a palavra de Deus é que norteia a nossa vida. E mesmo diante dos nossos inimigos, nós conseguimos nos livrar deles. Conseguimos não ser iludidos por aqueles que se opõem à nossa fé, porque nós temos a palavra de Deus com a gente diariamente. Quando alguém nos contraria na fé, quando alguém se opõe à nossa crença, quando alguém se opõe ao nosso modo de viver como servo de Deus, não, eles não vão nos convencer, porque a palavra de Deus está sempre viva conosco. Eu tenho os seus mandamentos sempre comigo, portanto, os meus inimigos não vão prevalecer contra mim. É uma paráfrase aqui do verso 98. E depois ele faz umas revelações contundentes. Diz o poeta: tenho mais entendimento do que os meus professores, e eu compreendo melhor as coisas do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra, porque eu conheço a tua palavra. Em muitas coisas os meus professores não me convencem, porque eu sei mais do que eles, quando o assunto refere-se a Deus e à vida que o Senhor me dá. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O poeta, quando escreveu aqui, demonstra que ele era bem jovem ainda. E, na verdade, os mais idosos, o natural é que eles sejam mais prudentes do que os mais moços, porque eles já entendem melhor a vida, já andou mais tempo, já viveu mais tempo, já experienciou mais situações. Mas o poeta é ousado a dizer: eu sou mais prudente do que os idosos, porque apesar da diferença de idade, sou tão mais jovem do que eles, mas os teus preceitos me fazem andar mais prudentemente no meu caminho. E ele vai complementando: desviei os meus pés de todo o caminho mau, porque ao observar a tua palavra, eu aprendi a caminhar pelo caminho melhor. Não me apartei dos teus juízos. O Senhor me tem ensinado. E ele vai fazer uma declaração assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Ele faz uma metáfora como se estivesse deglutindo, como se estivesse comendo, saboreando um bom alimento. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o caminho mau. E ele conclui esse trecho, essas declarações, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É isso. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho dos que leem, também dos que ouvem. Por isso, não está no roteiro, mas a gente lembra aquela palavra que Paulo escreve aos Romanos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Na sequência 1, a gente vai apontar que não há uma pesquisa que afere a percentagem de rejeição das verdades bíblicas entre seus estudiosos. Entre todos os que estudam a palavra de Deus, não há uma percentagem aferida que destaca quanto das pessoas que leem ou ouvem e descreem. Mas, por outro lado, é facilmente percebido que a dominante maioria dos que se dedicam a ler, estudar para entender e contextualizar as Escrituras, creem que a Bíblia é a confiável palavra de Deus. E mais, ainda que a grande maioria dos leitores e seguidores da Bíblia não seja profundos conhecedores dos históricos textos sagrados, nem por isso deixa de experimentar a desafiadora experiência que é viver pela fé no Deus da Bíblia. Dos autores humanos e personagens da Bíblia, muitos viram, viveram e experimentaram situações de glória indizível, como Jacó,
que vira a Deus face a face. No livro do Gênesis, no capítulo 32, ele dá esse testemunho no verso 30. Quando ele passava por um lugar, na sua caminhada, na sua trajetória, na sua viagem, passou a noite num determinado lugar. Deus se revelou a ele naquele lugar. E ele escreveu assim: tenho visto a Deus face a face. Coisa, não é? Tenho visto a Deus face a face. É verdade que dos milhares de crentes anônimos que nada escreveram, nem têm seus nomes nas páginas da Bíblia, esses milhares, por que não dizer milhões ao longo da história, eles nada viram como Jacó viu Deus face a face. Eles, a maioria das pessoas que a Bíblia sequer tem seus nomes ali, como não está ali o meu nome nem o teu. Mas Jesus disse dessas pessoas, Jesus está dizendo a respeito eu e a respeito você. Numa palavra que ele falou para Tomé, naquele conhecido episódio, que Tomé, espantado pela notícia de que Jesus, que havia sido morto 3, 4 dias atrás, agora estava ressuscitado, já aparecera aos seus companheiros discípulos e a outras pessoas mais, ele diz, não, se eu não vê-lo, ele ficou tamanha, foi a sua maravilha, e ele diz, olha, se eu não vê-lo, se eu não tocar nele, eu não acredito. E Jesus, sabendo que Tomé estava nessa dificuldade, num dado momento Jesus se apresenta e Tomé estava ali. E ele se aproxima de Jesus e ele olha para Jesus e ele vê a Jesus. E Jesus vai dizer para Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. É o nosso caso. Nós não temos visto ao Senhor. Nós não temos tocado nele pessoalmente. Mas somos tão bem-aventurados. Seremos tão venturosos. Seremos tão abençoados pelo Deus que nos vê, se nós apenas cremos. Bem-aventurado, pois, somos nós que não vimos, mas cremos. Na reflexão 2, há um outro aspecto nesta questão da bem-aventurança, em relação àqueles que creem na palavra de Deus. E a gente vai dizer que nós convivemos com tantas pessoas que se dedicam ao máximo na busca das revelações que só as encontramos no texto bíblico. Também convivemos com outras tantas não tão dedicadas assim. Mas a realidade tem demonstrado que a revelação bíblica surpreende indistintamente, tanto aos que efetivamente leem, quanto aos que se limitam a ouvir as Escrituras. Ouvir também é um ótimo exercício para entendermos as Escrituras. Olha o que está escrito por Lucas no capítulo 11 do seu Evangelho, quando Jesus passava por meio de tantas pessoas e ensinava as pessoas, e uma certa mulher do meio do povo resolveu se manifestar. Ela ficou tão contagiada pelo que ela ouviu, pelas instruções que Jesus dava, e ela ficou tão entusiasmada e teve um comportamento, e Jesus responde ao comportamento daquela mulher, e está narrado assim pelo evangelista Lucas no capítulo 11, versos 27 e 28. Lucas escreveu, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, na instrução que ele passava para as pessoas, uma mulher dentre a multidão
gritou, ele disse, levantando a voz, gritando, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Entenderam? A mulher ficou entusiasmada pelo aspecto do toque, da presença física, do envolvimento o mais íntimo possível e pessoal, como é o caso do envolvimento da mãe com o feto, com o filho que ela gera e que depois o dá à luz. Então a mulher gritou, diz, olha, eu fico admirada com a venturosa experiência que teve a mulher pela qual você nasceu, a mulher em cujos seios, em cujos peitos você mamou. Ela vinculou a graça, que de fato é grandiosa, do contato físico, direto, íntimo com Jesus. E Jesus é a palavra. E ele diz, olha, mais bem-aventurada, mais venturosa, mais feliz é a pessoa que ouve a palavra e guarda. Entenderam? As irmãs que me acompanham, vocês não geraram no vosso ventre a pessoa de Jesus, como Maria o fez. Nós, como homens e pais, nós não tivemos em nossa casa um filho gerado na nossa esposa pelo Espírito Santo, como José teve. Nós não carregamos Jesus no colo, como carregamos os nossos filhos, como José carregou Jesus, como Maria carregou. Aquela mulher pensou nisso. Que graça, que maravilha a mãe desse rapaz experimentou quando ele era menino e ela lhe carregava, lhe dava de mamar, o pai dele, o toque, o contato, a instrução, o zelo, o cuidado com esse menino. E Jesus responde, mais bem-aventurado é aqueles que ouvem o que esse menino diz, parafraseando Jesus, ouve e guarda. Ainda sobre ouvir, na sequência 2, já pensando em concluir, em geral, aliás, leio melhor, em qual contexto cada um de nós se enquadra? Lá no começo nós falamos que há pessoas leitoras da Bíblia, pesquisadoras dos textos, que eles buscam o entendimento da origem do texto, que eles vão escavar os lugares por onde passaram personagens dos quais a Bíblia fala, cidades, localidades dos quais a Bíblia fala, e eles vão pesquisar, e eles vão confirmando aquelas informações que a Bíblia fala, das quais a Bíblia faz menção. E outros mais não fazem tanto, mas pesquisam os textos, leem, comparam, buscam entendimento, buscam um glossário, um dicionário que possa trazer esclarecimento sobre algumas palavras e tudo mais. Então, somos leitores e pesquisadores dos textos sagrados da Bíblia ou somos apenas ouvintes? Como você se enquadra? Mas qualquer que seja a nossa prática, se leitores, pesquisadores que buscam entender pormenores dos textos, ou se nos limitamos a bons ouvintes da palavra para colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, como definimos os benefícios que recebemos pelo contato que nós mantemos com as Escrituras, quer pelo ouvir, quer pelo ler e pesquisar? Qualquer que seja a nossa experiência com as Sagradas Escrituras, elas são suficientes para que a bênção de Deus, que a Bíblia, da qual a Bíblia fala, nos alcance. Por isso, quando João recebe a instrução de Deus, lá em Pátimos, e ele escreve o livro da Revelação, que nós chamamos o Apocalipse, logo de início, na abertura das visões que João teve, o Senhor, sabendo que muitas pessoas iam ler aquilo que João haveria de escrever, mas também sabedor de que muitas pessoas se limitariam apenas a ouvir aquilo,
o Senhor disse a João: bem-aventurado aquele que lê, mas também bem-aventurado os que ouvem as palavras disto que eu vou revelar a você e guardam as coisas que estas palavras lhe dirão, quer seja por intermédio da audição, quer seja por intermédio da escrita. Bem-aventurados os que leem e bem-aventurado os que ouvem. Portanto, vamos ver isso no nosso exercício diário, sabendo que tanto ler quanto ouvir só nos trará benefício se meditarmos atentamente ao que nós lemos ou ao que nós ouvimos. Ao escrever o Salmo de número 19, o poeta conclui este salmo dizendo, essa poesia dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Você pode meditar, refletir, pensar e colocar em prática a palavra do Senhor, tanto se você sendo um leitor que procura entender o que está lendo, quanto um ouvinte que procura entender o que está ouvindo. Quer sejamos leitores ou apenas ouvintes, todos podemos nos edificar para a fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, que a palavra de Deus nos edifique, nos fortaleça e nos dê ânimo, quer sejamos leitores e pesquisadores das Sagradas Escrituras que procurem entender detalhes os mais particulares possíveis para nossa boa compreensão da mensagem bíblica, quer nos limitemos a ouvir pregador, a pregação da palavra, que a nossa fé esteja totalmente consolidada e edificada, sabendo que a palavra de Deus não é de particular interpretação, mas qualquer pessoa pode ouvir, ler, entender e colocar em prática na sua vida. E os que fazem isso, a palavra de Deus lhes chama de bem-aventurados. Que o Senhor nos dê a aventura de sermos servos seus, colocando em prática os seus ensinos que nós aprendemos através da sua palavra. Que possamos ler, entender, ouvir e entender a sua santa palavra. Ele nos abençoe. Amém.